Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter vocês aqui conosco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você que tirou um tempinho para assistir, porque a gente sabe como é a correria de hoje em dia. Então, se você está aqui, é porque você se importa com você, é porque você quer se cuidar, você quer transformar e se tornar um responsável, co-criador da sua vida. É porque você quer se reconectar com a sua verdadeira essência e ativar o Criador, ativar o divino que há em você. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui, se inscreve que tem conteúdo toda semana para te ajudar nessa jornada e também siga nas redes sociais, onde eu posto dicas diárias, doses de fé, de conhecimento, de sabedoria para que você comece a buscar essa expansão, esse despertar de consciência, ok? Muito obrigada, então, por vocês estarem presentes. Hoje eu quero falar de um assunto com vocês que muitas das pessoas, né, e até eu própria buscava muito sobre isso, que é a mudança da nossa realidade. E quando a gente entra nesse assunto, ele é um assunto um pouco complexo de se falar, porque muitas vezes a gente não quer aceitar que os únicos responsáveis para a nossa mudança de realidade são nós mesmos. É um grande segredo, né? Quando eu descobri isso, foi doloroso, foi difícil, porque nós achamos com que a culpa, muitas vezes, de tudo aquilo que a gente está vivendo é do próximo, é do presidente, é do país, é de qualquer outra pessoa, menos de você mesmo. E aí tá a grande notícia. A responsabilidade é totalmente sua. Ai, dói. Dói porque eu sei que dói, que eu senti e passei por isso. Mas é uma grande notícia. E a partir do momento que você sabe disso, que você entende isso, você vive uma expansão, a primeira expansão. Por quê? Se eu sou responsável, se eu posso mudar, o que eu posso fazer então para que isso aconteça? Lívia, mas aconteceu aquilo, por isso que eu fiz isso, eu não tive escolha. Opa! Isso é a primeira desculpa que nós damos. Eu não tive escolha. E aí tá o grande engano. A gente sempre tem escolha. A gente muitas vezes só não enxergava no momento, ou nós não éramos evoluídos o suficiente para aquilo, ou nós não quisemos o que nós tínhamos. A gente não escolheu as opções que nós tínhamos na época, porque muitas vezes não era agradável para aquela situação. Então, escolhas nós sempre temos. Pare de falar que você não teve escolha. E pare de se colocar no papel de vítima. De vítima. Saia desse papel de vítima que você está se colocando. Isso não faz bem para você e nem para ninguém. Então, como mudar a nossa realidade, né? A primeira dica, eu já disse, assuma você a responsabilidade pela sua vida. Pegue as rédeas de volta, pegue o seu controle e assuma o controle da sua vida. A responsabilidade é sua. E começando com tudo isso, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa conexão, sobre esse caminho de você começar a mudar a sua vida. Muitas vezes no nosso caminho, muitas situações que se apresentam, nós enxergamos como popularmente conhecido problemas. Então, diante de uma situação aparece um problema. Primeira dica que eu dou: pare de chamar ele de problema. Comece a chamar ele de desafio. Porque de um desafio você enxerga nele uma oportunidade. Sim, uma oportunidade de você evoluir, de você crescer, de você aprender, de você ser alguém melhor. E quando eu falo sobre isso, eu entro nessa questão de tudo a gente achar que é culpa do outro e não nossa, né? E o que isso significa, né? Quando nós entendemos que quando aparece uma situação, né, eu já não vou chamar mais de problema, vou chamar de desafio. Apareceu um desafio na nossa vida. Em vez de nós olharmos para ele com carinho, com amor, com atenção, né, ficar ali um tempo, entender o porquê daquilo tudo, tirar dali experiências que possam, né, modificar a nossa vida para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Ao contrário de tudo isso, nós somos reativos.
a muitas situações, a muitos desafios que acontecem na nossa vida. E quando a gente é reativo, nós vamos criando cascas em volta de nós. Nós vamos nos bloqueando de certa forma. E quando a gente é reativo, quer dizer que a gente não aprendeu ou não obteve o que foi necessário daquela situação. Ou seja, daqui um tempinho vai aparecer outro desafio na sua vida. Por quê? Você não aprendeu com o primeiro. Às vezes era pequenininho, mas você não aprendeu com ele. Então vai aparecer um pouquinho maior, para que você tente tirar dessa situação a melhor oportunidade, né? Ao melhor crescimento e evolução. Se acontecer de você ir lá e ser reativo de novo, e você não olhar com carinho, com amor, atenção, absorver, aprender, evoluir com ela, né? Resolver, mais pra frente vai aparecer uma situação, um desafio ainda maior. E assim, constantemente vai ser. E o que eu quero falar com tudo isso para vocês? Comece a olhar para cada situação, para cada desafio na sua vida como uma oportunidade. Por mais que seja difícil, porque ainda mais que alguns parecem que não vão passar, alguns parecem que não tem solução. Não seja reativo, não brigue, não discuta, não finja que ele não tá ali, né? Não vire as costas e finja que nada tá acontecendo. Ao contrário de tudo isso. Saia e olhe para aquela situação, olhe para aquele desafio, né? Como uma oportunidade. Olhe de fora daquilo que está acontecendo. Então vamos lá. Aconteceu uma situação que tá difícil, que tá doendo, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil. Saia dele, olhe de fora, olhe com amor, olhe com carinho, olhe com atenção, olhe com respeito, olhe como oportunidade e agradeça. Agradeça porque ele está fazendo você evoluir, ele está fazendo você crescer. Então, parou, olhou, observou, agradeceu, entenda o que aquilo está querendo te mostrar, entenda o que aquilo está querendo te moldar e pegue essas dicas para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa aprender. Lá na frente, eu não estou falando que não vai vir mais situações, porque nós estamos em constantes situações para nossa evolução. Mas muitas vezes, quando a gente sabe que aquela situação que a gente olhou de fora, olhou com carinho, com amor, com atenção, em vez de ser reativo, ali já foi solucionado a evolução que tinha que ter com aquele desafio. Pode aparecer outros, mas em outras formas, para te evoluir de outras formas, para te evoluir em outras questões. Então, sempre olhe, porque isso você vai ganhando pontinhos, 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 e você vai transformando. E você vai tirando essas cascas de reatividade que você teve de você e cada vez mais conectados com a sua verdadeira essência, com o divino que há em você, você vai estar. Então, lembrando, não que você não sendo reativo vai acontecer de nunca mais aparecer problema, não estou falando isso. Eu tô querendo dizer que se você não for reativo, você vai aprender com a situação, você vai evoluir, você às vezes vai sair mais rápido de tudo isso que tá acontecendo, para que você esteja preparada para o próximo, que vai te evoluir, que vai te aprender, que você vai também ter a oportunidade de crescer com ele. Então, sempre olhe para as situações com amor, com carinho e com atenção, por mais que seja difícil, por mais que doa. Preste atenção porque elas estão querendo te trazer algo, né? Então, isso faz com que você, não sendo reativo, aquela determinada situação não venha mais para frente de uma forma mais pesada, mais doída. Pode acontecer de vir outros, mas de forma diferente, certo? De formas de evoluir você diferentes, ok? E a segunda dica que eu tenho para falar para vocês é sobre silenciar a mente, como isso ajuda em todo o processo, né? Então, vamos lá. Teve essa situação, né? Esse desafio. Vou dar um exemplo, acho que fica mais fácil. Você tá lá numa situação
de briga com alguém que você ama, de discussão, e tá difícil, tá doloroso, você quer ser reativo, e quando você é reativo, lembra, você coloca uma casca em volta de você, fora que você acaba abaixando o seu padrão, né, sua vibração, sua frequência vibracional, você entra numa frequência de um sentimento que só vai te trazer mais ainda bloqueios, essa parte de você não conseguir sair, né? Então, vamos lá. Respira fundo, não seja reativo. Saia da situação, respire, silencie, acalme a sua mente, entre em conexão com você. Esteja presente no momento agora. Tudo isso as pessoas falam, mas eu ponho música, eu ponho. Não, silencie a sua mente. Expanda. Quando você faz isso, você entra num caminho de infinitas possibilidades. Você se encontra com o eu do futuro, né? Você volta ao seu estado natural, ao estado em que você nasceu. E tudo isso faz com que você esteja calma e presente e realmente pensando da melhor forma para que você possa agir diante daquelas situações, né? Então, toda vez que você tiver, e não só isso, quando você se sentir que você está passando por algo, silencie. Todas as respostas estão dentro de você. Todos os caminhos estão dentro de você. Você precisa só entrar em conexão com tudo isso. Você só precisa entrar realmente na vibração que você precisa, na frequência vibracional que você precisa para lidar com toda aquela situação, certo? Então, Lívia, como eu faço? Nossa, silenciar a mente, será que isso é possível? Muitas pessoas me perguntam isso, eu perguntava isso e sim, é possível. A PNL, né, uma técnica de PNL que eu gosto muito é você silenciar sua mente. Quando vir um pensamento, não dê bola para ele, não ignore porque ele vai ficar ali até você ligar para ele, até você dar atenção e aí vai te desconcentrar. Mas perceba que há um pensamento ali, respira fundo, fala depois eu te resolvo e volta. E você vai ver que cada vez mais você vai ficando bom no negócio, cada vez mais você vai se conectando mais com esse silêncio e você vai escutando mais a voz da nossa matriz divina, do Criador, de Deus que habita em você. E então escolhe um cantinho confortável para você, um lugar onde você se sinta bem, que você sabe que ninguém vai te incomodar. Fique presente ali, respire fundo, só silencie. Lembra, veio o pensamento, olhe para ele, identifica que ele tá aí, fala daqui a pouquinho eu volto. E realmente converse com ele, fala, ó, daqui a pouco a gente resolve isso e vem e se conecta de novo com a sua mente, se conecta de novo com esse silêncio, que é onde você vai obter muitas respostas e é onde você vai agir da melhor forma possível que você poderia agir, né? Você realmente vai agir com a sua essência. Outra coisa que é muito importante é sobre você ser o co-criador da sua vida. E muitas vezes fala co-criador, uma palavra muito utilizada, né, hoje em dia, e muitas vezes, antigamente não se ouvia falar tanto, e é onde é algo muito interessante, né? Eu costumo dizer assim, Deus, né, ou o seu mestre, né, com quem você se conecta, com o criador, né, de tudo isso, ele é o criador, né? O que Deus é. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês. O que Deus é para você? Escreve para mim. Olha o que você escreveu. E aí eu te pergunto, o que de tudo isso que você escreveu, você age dessa forma? Ué, mas como assim? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Como você está agindo? Você está agindo mais como Ele? Você está agindo mais dessa forma que Ele age? E quando eu digo a palavra co-criador, é porque se Deus é criador e nós somos imagem e semelhança dele, nós somos co-criadores. Nós podemos criar a nossa realidade. Deus, como nosso Pai, Ele quer nos dar tudo, tudo. Assim como você, que eu acredito que seja pai e mãe, queira dar tudo para o seu filho.
Mas muitas vezes você fica pensando assim, nossa, mas vou dar um exemplo. Vou esperar ele tirar boas notas na escola, eu quero que ele melhore isso, para ele poder, né, receber isso que ele quer. O Criador é a mesma coisa, ele quer nos dar tudo. E nós também queremos receber. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Nós não estamos evoluídos suficientemente para receber tudo aquilo que o Criador quer nos dar. E para isso, nós temos que transformar e moldar o nosso ego. Muitas vezes as pessoas veem o ego como um vilão, e realmente é, se a gente deixar com que ele nos controle. E na verdade nós temos que controlar e transformar ele. Quando a gente transforma o nosso ego, a gente tira todas aquelas cascas que a gente nos colocou, de todos aqueles sentimentos, vibrações, das nossas frequências vibracionais negativas, vão embora, porque a gente entra nessa conexão com a nossa verdadeira, com a nossa reconexão, né, da nossa verdadeira essência, com o Criador, com a matriz divina que há em nós. Então, quando acontecer, né, de você entender que você tem que transformar tudo isso, moldar tudo isso, e que você é responsável, você é o co-criador da sua vida, e agir mais como Deus gostaria que você agisse, as coisas começam a acontecer na sua vida. Verdadeiros milagres acontecem na sua vida. Então respira fundo, olha a resposta que você deu e pergunte: o que eu estou agindo? Como eu estou agindo? E está batendo com a forma que o Criador age, que Ele quer que eu aja, porque eu sou imagem e semelhança dEle. Eu sou co-criadora da minha história, porque ao mesmo tempo que a gente está pronto para receber tudo, a gente não quer só receber, a gente quer co-criar, a gente quer doar. Então, muitas vezes, quando a gente se preenche de muita coisa e esquece de doar isso, a gente esquece de co-criar tudo aquilo que a gente está colocando, a gente deixa de cumprir a nossa missão, a gente deixa de agir conforme o nosso propósito de alma, nossa missão de alma. Então, quando você estiver trabalhando, evoluindo e cada vez mais doando algo, co-criando algo para você, para o próximo, mais perto da sua evolução, do seu salto quântico, você está, certo? Então, uma das tarefinhas que eu tenho para dar para vocês começarem a entender e né, estarem totalmente conectados com tudo isso, é silenciar a mente. Silenciando a mente, a gente consegue abaixar o nosso nível, né, a nossa onda cerebral. Nós, quando estamos acordados aqui, nós estamos na nossa onda cerebral beta. A nossa onda cerebral é o que é o nosso estado de alerta, tá? Então, nossa onda cerebral beta é onde nós estamos alerta, é onde nosso cérebro tá toda hora sabotando a gente, é esse estado. Quando a gente medita, a gente baixa um pouquinho para alfa. Alfa, e depois nós vamos para teta. Alfa e teta são as melhores ondas para você, são as ondas mais baixas, que é onde nós possamos enxergar toda uma realidade a ser criada, é onde nós conseguimos criar e mudar a nossa realidade. Depois a gente vai para delta, que é o sono profundo. Então, sabe aquele soninho, aquela hora que a gente acorda, sabe? Que a gente tá terminando aquele soninho gostoso e a gente acorda e a gente não tem muita reação, e a gente fica aquele tempinho a mais na cama. Ali a gente está numa onda teta. É uma onda onde a gente pode criar infinitas possibilidades. Então, nesse momento, aproveite para agradecer. Agradecer até aquilo que você ainda não tem. Agradeça como se você já tivesse. E com um desejo ardente, sabe? Com muita vontade. Olha, agradeço por eu já ter conquistado isso, por eu já ter transformado isso. Agradeça até pelo que você não tem ainda. É dessa forma que você vai alcançar mais rápido. E visualize como você quer ser. Visualize como se você já fosse. Sabe aquilo que você mais deseja na sua vida. Cada um tem o seu sonho, tem a sua conquista. Imagine nesse exato momento. Visualize com riqueza de detalhe tudo aquilo que você precisa. Eu creio que logo você irá conseguir, se você ali assumir a sua responsabilidade e dar passinhos para que isso aconteça. Porque, na verdade, não vai cair tudo
da forma que você espera, né, na sua mão. Você precisa também tomar uma atitude e começar a agir. Não busque um resultado diferente se você está fazendo todo dia a mesma coisa. Você tem que mudar algum hábito, algum comportamento, alguma atitude. Você tem que mudar a forma que você agir para que você possa mudar a sua realidade. E esses pequenos passos vão começar a te auxiliar em tudo isso. Então, silencie a mente, né? No silenciar, você já vai baixar as suas ondas cerebrais. Nesse momento em que você acordar, que você está naquela... Tipo, acabei de acordar, tô com aquele soninho, mas tô acordado. Aproveite e faça essa visualização, faça a gratidão, né? No vídeo anterior, eu falei sobre o poder da gratidão. Então, esteja ali, né? Agradecendo e visualizando aquilo que você almeja e que você quer ser na sua vida, certo? Então, essa é uma das dicas, né? A segunda é olhar para as situações e parar de ser reativo, porque você pare de criar cascas e frequências vibracionais negativas para sua vida, que são isso que te bloqueia. Porque cada sentimento, cada emoção tem uma frequência vibracional. E quando a gente vibra em raiva, em tristeza, em medo, em vergonha, em ansiedade, a gente está numa frequência muito baixa. E aquilo só vai atrair mais daquelas situações para nossa vida. Então, se a gente está numa vibração de escassez, por exemplo, a gente só vai atrair mais situações de escassez para nossa vida. E quanto mais reativo a gente for, mais essas situações vão aparecer até a gente evoluir, até a gente aprender, até a gente crescer. Então, respire, acalme-se, esteja presente, olhe para a situação com amor, com carinho e entenda que Deus, que o Criador está ali. E que ele quer te dar tudo e que você também quer doar tudo que você pode para as pessoas, o seu melhor, né? Então, respire, silencie sua mente, haja da melhor forma possível que você puder agir, né? Olhe com amor, carinho, atenção às situações, não seja reativo, já é um pontinho a mais aí para você, mais perto da sua conexão você está, da sua evolução você está. Em segundo ponto, né, de você não ser reativo, quando você tá ali numa frequência baixa, anima, sobe a sua frequência. Lívia, mas como eu subo a minha frequência se eu tô... teve uma situação que baixou minha frequência, mas por quê? Porque você deixou com que isso acontecesse, né? Eu falo que a questão não é só você pensar positivo. Ah, Lívia, mas eu penso positivo. Gente, eu tenho um outro grande segredo para contar para vocês. Pensamento gera sentimento, que sentimento gera ação, que ação gera reação. A forma que você pensa, você sente, a forma que você sente, você age, a forma que você age, você reage. Então, pensamento positivo só não basta, você tem que sentir. Por isso que muitas vezes você fala, Lívia, mas eu já visualizo, eu já penso positivo. Mas você está sentindo isso verdadeiramente? Uma coisa muito falada é sobre, né, prosperidade, abundância. Eu penso, eu visualizo, mas você tá sentindo essa sensação? Se você tá sentindo prosperidade, você tá sentindo abundância, é isso que vai fazer com que sua frequência vibracional muda, a forma que você sente. Então, não mude só o pensamento, sinta aquilo, sabe? Mas eu penso com amor, com carinho, com perdão, mas você sente isso no seu coração, você sente perdão, você sente amor, você sente gratidão, porque não adianta você ir lá cedo e agradecer até pelo que você não tem, se só tá só aqui. Você tem que agradecer aqui, como se realmente fosse verdade, como se realmente aquilo tivesse acontecendo na sua vida. Coloca sentimento em tudo. É isso que vai começar a mudar o seu padrão. É isso que você vai começar a mudar a sua realidade com todo o outro conjunto. Você entender que você é co-criador e é responsável pela sua vida. Você precisa aprender a pegar todas as ferramentas e começar a aplicar no seu dia a dia. Se conectar mais com a matriz divina, com Deus que habita em você, lembrar que você é imagem e semelhança dele e lidar cada vez mais com a forma que ele lida, né? Da forma que ele age, né? E eu falo que quando eu respondi essa pergunta para mim mesma, foi muito interessante, porque eu me senti numa conexão tão profunda com Deus, né, com o Criador, e eu falei, é isso.
É isso, o que você tá fazendo mais, o que você tá agindo mais como ele, né? É, primeiramente, você se ama para você amar o próximo. Às vezes a gente quer amar o próximo e muitas vezes a gente nem se ama, a gente nem consegue se olhar no espelho. Então, ama-se primeiro, cuida-se primeiro, para depois você poder fazer isso com o outro, para depois você poder estar presente com o próximo, né? Bom, acho que eu falei bastante, muito conhecimento aí para vocês, muita técnica para vocês aplicarem, né? Então, eu espero que vocês comecem a colocar em ação tudo isso, que vocês começam realmente a agir dessa forma, com essas dicas que eu dei para vocês, né? E que vocês entendam que se você mudar o seu pensamento só não adianta, você tem que sentir daquela forma, você tem que agir daquela forma, você tem que reagir daquela forma. Então, comece programando o seu pensamento. Programe o seu pensamento. Em vez de ser P, S, A, R, pensamento, gera sentimento, que gera ação, que gera reação, seja P, P, S, A, R. Programa o seu pensamento, que gera o seu sentimento, que gera a sua ação, que gera a sua reação, que eu acredito que você vai expandir já todo, né, o seu campo vibracional para que mude essa frequência que você esteja vibrando, porque você realmente está sentindo tudo aquilo. E saia do papel de vítima e esteja como co-criador, o responsável, o voluntário da sua vida. Assuma o papel de responsabilidade. Você pode muito, você vai muito longe, mas é só você querer mudar tudo isso. É só você querer expandir, né? E realmente criar a realidade na sua mudança, né? Mudar, né? Tudo isso. Ai, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ter auxiliado de alguma forma com todo o conteúdo. Fiquem atentos aqui que logo logo vai ter mais videozinhos para vocês no nosso canal. Um grande beijo de luz para vocês e até mais, até a próxima.